Os 100 anos passados sobre a primeira viagem presidencial portuguesa surgem como mote para a exposição temporária Boa Viagem, Sr. Presidente, de Lisboa até à Guerra, 100 anos da primeira visita de Estado, patente no Palácio da Cidadela de Cascais. A proposta recua até outubro de 1917, onde, a propósito do enredo da primeira deslocação oficial, recupera a figura de Bernardino Machado, a afirmação da jovem República Portuguesa e o esforço de guerra nacional no teatro de operações europeu da Primeira Grande Guerra. Como meio de transporte na deslocação, o navio não se impôs ao comboio, apesar de, na altura, as soluções de mobilidade terrestre serem rudimentares e as infraestruturas de comunicação estarem pouco desenvolvidas face ao transporte marítimo. No entanto, a presença de submarinos alemães no Atlântico remeteu a opção para o modo ferroviário. Na sequência dos 100 anos da primeira visita de Estado, a mobilidade conferida pelo comboio presidencial foi relevante para materializar os objetivos da saída, como considerou Elsa Alípio, curadora da exposição. Não podíamos fazer a história desta exposição sem falarmos no comboio presidencial. Comboio presidencial entre aspas, porque é uma expressão que vai surgir muito mais tardiamente, durante o Estado Novo, mas de facto tínhamos de falar no comboio porque a maior parte do percurso foi feito de comboio. Um percurso que durou 18 dias, a viagem. Houve alguns pontos em que o Presidente seguiu de automóvel, mas de facto o grosso do percurso foi feito de comboio. Inicialmente não pensámos que a questão do comboio não tivesse sido já abordada, mas a verdade é que chegou-se à conclusão que era um assunto que nunca antes tinha sido estudado e por isso recorremos à ajuda de alguns especialistas da matéria para chegarmos, enfim, a esta proposta de aquilo que terá sido a composição presidencial utilizada pelo Presidente Bernardino Machado durante esta viagem. A jornada teve início a 8 de outubro de 1917 na estação do Rossio. Durante 18 dias passou por Espanha, França, Inglaterra e Bélgica. Em França, acompanhou a rotina do Corpo Expedicionário Português. Essa passagem é um dos momentos que a exposição ilustra, mas o ponto de partida na visita está na introdução ao percurso pessoal, académico e político do antigo chefe de Estado. Esta exposição começa por apresentar o percurso biográfico daquele que foi o protagonista da viagem. Portanto, falamos do Presidente Bernardino Machado, que foi Presidente por 2 vezes durante a Primeira República e que foi um dos nomes mais importantes do republicanismo português. Além disso, foi uma importante figura da pedagogia em Portugal, da universidade, e por isso a primeira parte da exposição, na primeira parte o visitante vai encontrar essa biografia do Presidente Bernardino Machado. Passamos depois a uma fase em que falamos da viagem, propriamente dita, desde os aspectos da preparação diplomática, da logística da viagem, com vários telegramas, várias fotografias, vários menus das refeições feitas durante a viagem. Há uma sala em que mostramos alguns filmes inéditos da viagem, que recolhemos junto de arquivos britânicos e franceses, e depois passamos a uma fase, a uma sala, 2 salas em que falamos do comboio presidencial. Ao longo da exposição está sempre presente essa imagem do comboio na parede, em que há um grande vinil de 37 metros em que apresentamos uma proposta daquilo que terá sido a composição ferroviária em que viajou o Presidente, depois com uma sala em que mostramos alguns objetos ligados a esse contexto ferroviário da viagem, algumas fotografias e, por último, o contexto da guerra, que foi um dos objetivos do Presidente, foi visitar os soldados portugueses que estavam a combater. Portanto, mostramos vários objetos ligados ao cotidiano dos soldados portugueses, várias fardas, fotografias, armas, e a última sala da viagem é dedicada ao regresso do Presidente, no dia em que o Presidente chegou de comboio à estação do Rossio, em Lisboa, e que foi depois num grande percurso por toda a cidade de Lisboa até ao Palácio de Belém. A última parede, digamos assim, da exposição mostra-nos um mapa em que podemos ver o percurso da viagem, nomeadamente esse percurso feito de comboio. Um programa onde os procedimentos que materializaram a saída da comitiva em 1917 não andam hoje longe da forma de organizar uma deslocação oficial. Já a comunicação entre os gabinetes evoluiu e está mais rápida.
A dimensão surge retratada na exposição depois de abordado o percurso biográfico do antigo presidente e se entra nos aspectos que documentam a primeira visita oficial. Digamos que houve uma parte diplomática muito importante, muito significativa, e por isso fizemos uma parte muito importante da exposição, da investigação para a exposição no Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e de facto essa preparação diplomática passou muito pelos representantes diplomáticos de Portugal. Estamos a falar de Manuel Teixeira Gomes, que era o nosso embaixador em Londres, estamos a falar de João Chagas, que era o embaixador de Portugal em Paris, e também o embaixador em Espanha e em Bélgica, que foram os 4 países por onde passou o Presidente, e portanto houve uma parte diplomática muito importante de troca de telegramas e de outra documentação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que digamos que juntamente com o Governo foi quem coordenou toda essa logística da viagem. Ao longo dos 7 núcleos da exposição, são várias as peças que descompactam o tempo e aproximam as subtilezas da época. Na visita, a curadora recortou alguns detalhes desse acervo que faz a ponte e explicou porque merecem atenção. Eu destacaria, quer na parte inicial da exposição, em que falamos do percurso biográfico do Presidente e depois da viagem. Na parte do Presidente Bernardino Machado, eu salientaria, por exemplo, uma peça que poucas vezes foi vista, que é um berço hindu, que foi dado ao Presidente Bernardino Machado. Na altura ele não era Presidente, era ainda professor universitário na Universidade de Coimbra, e ele, como foi um grande dinamizador e foi o introdutor da cadeira de Antropologia em Portugal, foi-lhe dado esse berço hindu, que é, além do mais, uma peça muito bonita, e portanto é uma das peças que eu salientaria. Também um quadro que nos foi emprestado pelo Museu Bernardino Machado, em Vila Nova de Famalicão, e que foi um quadro encomendado pelo Grandel, o grande republicano, e que nos mostra Jesus Cristo a pedir apoio a Bernardino Machado que o livre do mau clero. É uma peça muito, muito interessante. Depois do contexto ferroviário propriamente dito, há várias peças, mas eu destacaria o próprio comboio, portanto a recriação que nós apresentamos na parede, neste grande vinil, que é por si só uma peça histórica daquilo que significa de investigação que foi feita e de reconstituição. A exposição está patente ao público no Palácio da Cidadela de Cascais, que é um edifício que afeta à Presidência da República, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, e ficará até ao início de março.